e a gente vai dormir com aquela culpa, puxa, por que eu perdi a paciência, por que eu não soube lidar? Tá bom, isso é uma coisa complicada. Muito em comparação aos homens. Quando a gente compara com os homens. Eu já tinha 35 anos quando eu engravidei. Mas estava bom, não ficou ruim. A gente tem a autocrítica muito elevada, sabe? Que bom que você está aí, está preocupado com a formação de filhos. Esses podcasts estão trazendo muito conteúdo para todos nós. Mas hoje nós vamos pedir licença para não falar de formação de filhos. E nós vamos falar de uma pessoa que é muito importante nesse processo, que é a mãe, a mulher que está todos os dias dedicada à formação dos seus filhos. E para essa conversa muito inspiradora, eu trouxe uma mulher, uma mãe, que traz também uma inspiração muito grande para o seu fazer. E eu estou muito feliz de receber aqui numa sala de aula da educação infantil, que também nos inspira a olhar para a infância, para as nossas memórias de mãe desde a infância. Estou trazendo aqui para essa conversa Jaqueline Sgroy. Jaqueline, quem é você? E por que você está aqui conversando conosco sobre maternidade? Vamos lá, Kátia. Você sabe que ontem eu precisei parar um minutinho para pensar neste momento, nessa apresentação. Como eu me identificaria para as pessoas e para as outras mães que pudesse ser interessante e as fizesse continuar interessados em nos ouvir. E me organizando com isso, a maneira que me deixou mais confortável era dizer: eu sou uma mulher de 52 anos de idade. E tentando entender por que isso me deixava tão confortável, eu entendi que todas as outras coisas que eu sou e faço são oriundas dessa matriz, dessa mulher que hoje tem 52 anos de idade. Então, além disso, e por conta disso, eu sou também a mãe do Vitor, um garoto adorável, no meu olhar, de 16 anos de idade, hoje cursando o 2º ano do ensino médio. Eu sou uma mãe desde os 2 anos de idade dele, 2009, e desde então ele frequenta o programa internacional. Eu sou também esposa do Vitor, e porque pai e filho têm o mesmo nome, é uma história para um outro momento. E eu sou médica, esse ano eu completo 29 anos de formada. Eu sou uma pediatra que escolheu a carreira acadêmica como um segmento de vida. Então, eu há muitos anos trabalho com graduação em medicina e pós-graduação em pediatria. E hoje estou aqui com o coração aberto para a gente fazer uma troca bem bacana. E é justamente esse desafio que eu lhe fiz, né, para a gente conversar sobre o tema desse podcast, que é Desafios da Maternidade Moderna, conciliando papéis, reconhecendo limites em busca da felicidade. Sim. É muito inequívoco a gente pensar que alguém apto a gestar dentro de si, né, transformar um amontoadinho de célula num embrião, num feto, e depois formar um ser humano na complexidade orgânica e psíquica que ele é inequívoco a gente entender quão relevante é o papel e a presença da mãe na vida de uma criança e dos nossos filhos de uma maneira geral. Então, quando a gente ouve assim, mãe, o milagre da vida, né? Parece que a gente está falando de um jargão, de uma idealização, né? De um filme, de uma campanha publicitária, de uma marca de perfume do Dia das Mães, porque isso beira a divindade, né? Mas a gente
gente não vive a maternidade sob o viés do divino, sob o viés da santidade, né? A maternidade, ela é exercida na prática, no dia a dia. A gente se forma mãe sendo mãe. Quando a gente está na escola, na faculdade, a gente tem todo o curso teórico, depois a gente segue para os campos de prática, a gente vai para um estágio, a gente tem uma supervisão, a gente tem um tutor que vai dizer para a gente, faça assim, faça daquele jeito, esse jeito é melhor, este não é tão bom, mas a maternidade não tem esse curso. Eu vou para a lida, para ser mãe, quando eu já tenho ali alguém para cuidar. Então, a maternidade da vida real, ela é bem diferente das campanhas de publicidade, não, né? Sem o romantismo que muitas vezes se colocam, né, na maternidade. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Exatamente. E essa pressão que a gente vem carregando, né, historicamente, desse papel de ser mãe. Sim. E é essa conversa que eu quero ter com você, né? Essas pressões sociais que se colocam sobre as mães, sim, dos papéis todos que ela tem que desempenhar. Como você vê isso, Jaqueline? Sim. A maternidade, ela não nasce com o parto, né? Não é ali no período expulsivo, corta o cordão, nasce a criança, nasce a mãe. A frase não é verdadeira, né? O processo da maternidade, ele é anterior a isso. Você está gestando, você já está vivendo a maternidade. E eu arriscaria até dizer que, talvez antes, quando eu planejo se vou ter filhos, eu já vislumbro uma maternidade. E mesmo para aquelas crianças que não nascem da barriga, mas nascem do coração, essas mães também experimentam uma maternidade aguardando a chegada daquela criança. Bom, quando nasce, então, se a gente for utilizar aqui a figura de uma equilibrista de pratos, a maternidade vem como mais um pratinho para a gente equilibrar. Então, existe a profissional, existe a esposa, existe a amiga, existe a filha, porque a gente não deixa de exercer todos esses papéis ao mesmo tempo, mas eu passo até agora que gerenciar o pratinho da maternidade. E existe um hiperfoco das pessoas na maternidade. Quem de fato aquela mulher se tornou enquanto mãe. Os olhares ficam então todos dirigidos para a qualidade da maternagem que ela vai apresentar. E aí tem aquela coisa, né? É preciso trabalhar como se não tivesse filhos. É preciso ter filhos como se não trabalhasse. Performar, né? Performar da mesma forma. E é preciso cuidar de si como se não tivesse trabalho e nem filhos. Uau! Essa conta não fecha, né? Então, eu entendo que a maternidade perfeita é aquela que é possível ser feita. O meu melhor é aquilo que eu estou podendo exercer. O meu 100% é o que me é possível. E essas pressões sociais que as mães carregam, né, desse dever de ser uma mãe exemplar, como você vê isso na sua experiência como pediatra, né, que também está muito em contato com muitas mães, com muitas famílias, e às vezes no início dessa maternidade, né, como elas trazem isso para você? Como elas vivenciam essas pressões e esses pratinhos todos que elas pensam, né, se preocupam em equilibrar? Sim. O mais frequente, claro que existe uma diversidade de comportamentos diante da maternidade, mas o mais frequente são mães sobrecarregadas e muito preocupadas em darem conta de tudo o que o entorno disse que ela precisava dar conta, sem identificar as próprias necessidades enquanto mãe e sem conseguir fazer uma leitura da própria necessidade dos filhos. Como ela tem pouco tempo
para cuidar daquela criança e pouco tempo para si, ela não consegue encontrar um tempo de qualidade para ter uma escuta atenta sobre as necessidades da própria criança, e ela não consegue, então, exercer uma maternidade responsiva, que atende à real necessidade da criança, e não aquilo que... Idealizado, porque a gente também idealiza a nossa própria maternidade. Sim. A gente já imagina antes da criança nascer, bom, eu vou ser uma mãe assim, eu vou fazer dessa maneira. Que nós vivemos, né? Determinados socialmente, culturalmente, e que então, quando a gente tem a prática, a gente vê que cai tudo por água abaixo, porque eu não dou conta de ser aquela própria mãe que eu idealizei. E vem uma frustração muito grande, né? Porque eu não dei conta do que eu combinei comigo mesmo que seria. E nós estávamos conversando, né, Jaqueline, preparando esse encontro, e você me contou que você escolheu esperar um pouco, né, na sua vida para entrar para a maternidade. Sim. E hoje é uma coisa que nós temos visto muito, né? A preocupação com a carreira, a preocupação com a estabilidade financeira, a preocupação com produção, com a sua a produtividade que as mulheres também estão sendo se colocando. A maternidade tem vindo um pouco mais tarde para muitas mulheres. Sim. Hoje. Como você viveu isso? Eu gosto de dizer que eu não adiei a maternidade. Eu tive a oportunidade de planejá-la de maneira que ela pudesse vir na minha vida no momento apropriado. Não são todas as mulheres que têm essa oportunidade. A vida, os fatos vão acontecendo e as histórias acabam sendo diferentes, mas eu tive essa oportunidade. Então, eu tive uma faculdade que me ocupou 6 anos, depois eu tive mais 2 anos para me especializar. Casei um pouco mais tardiamente mesmo, quis viver o casamento, a vida ali a 2, e o dia que eu disse, bom, agora é a hora. E aí, deu tudo certo. Eu já tinha 35 anos quando eu engravidei. Então, essa escolha me trouxe uma renúncia, porque eu também quis aproveitar a infância do Vitor, os momentos com ele, privilegiar momentos de qualidade, também a vida ali com todas as suas necessidades. Naquele momento, para aquela época, não me cabia um outro filho, e eu abri mão de ter uma outra criança. Embora a gente possa dizer, puxa, mas a medicina evoluiu muito, você pode ter filhos com 40 e poucos anos, né? Cláudia Raia está aí para dizer para a gente que aos 50 a gente pode. Mas não sem algum risco, né? E é muito fácil imaginar que eu, né, no meu entendimento teórico, técnico que tenho a respeito da maternidade e das gestações tardias, a lista de coisas que eu colocava como um empecilho para exercer a maternidade pela segunda vez. Então, sim, eu pude planejar, tive um filho quando eu quis, mas eu abri mão, e como comentei com você, hoje eu sinto que teria sido bem-vindo uma outra criança para ocupar aquele espacinho que eu sei que em breve o meu filho vai deixar. Porque ele não vai viver comigo o resto da vida dele, ele vai constituir a família dele ou a vida dele da maneira que ele julgar mais apropriado, mas ele vai, né? E eu preciso continuar com essa minha vida. Mas você falou também que é uma escolha, e a gente tem que também, quando faz a escolha e sabendo da renúncia, considerar que você tem o direito de optar por isso, né? Que você tem o direito de fazer essa escolha de que para aquele funcionamento, para a sua família, era um filho que era possível, era adequado, né? E isso não vir para você hoje, que você
até gostaria de ter tido a experiência de uma segunda criança, mas não se culpar por isso. Sim. Né? Não trazer neste lugar, que eu acho que é um outro lugar complicado, né? Que a mulher carrega, né? Das culpas. Sim. No meu caso, não tem arrependimento e nem culpa. Tá tudo certo. Maravilha. Mas isso tem a ver com a possibilidade do autoconhecimento. Eu entender até onde eu dou conta de ir, né? E o autoconhecimento é isso, né? Que tem uma relação direta com a autocompaixão. Eu entender qual é o meu limite para todas as coisas, para todos os campos da minha vida. Bom, até aqui eu vou. A partir daqui eu decido ou não ir, ou eu preciso de alguém para ir comigo. Então é a gente organizando-se consigo mesma e com todas as suas coisas, como eu me planejo para esse determinado assunto e tomando a decisão, é isso. E viver em paz com essa decisão. Não é fácil, parece que né? Nasci assim, resoluta, minha vida está decidida, mas se a gente parar e se prestar atenção, e se dar a oportunidade de pensar em si, a gente consegue organizar minimamente as coisas da nossa vida. O que você está falando é exatamente esse lugar que é muito da mulher, né? Dessa cobrança que a gente se faz, dos modelos que a gente viveu, do ter que caber, né? E aí a gente não dá para pensar nessa cobrança que a mulher se coloca dos resultados, mas também de ser uma excelente esposa, mãe, profissional. E não se permitir reconhecer que a gente também é humana, nós temos os limites, a gente tem o direito, né, de ser vulnerável. Exatamente. Mas é difícil, né, Jaqueline? É difícil a gente, nesse mundo de hoje, competitivo, se permitir reconhecer-se vulnerável. Você já viveu isso? A gente foi muito criado para não demonstrar fraquezas, né? A gente não pode dizer que não sabe, que não pode, que não dá conta. Só que isso traz um acúmulo, né, emocional significativo e que pode, inclusive, nos impedir de ver com clareza as possibilidades que a gente tem nas resoluções. Você trouxe a palavra caber, né? E ela é bastante interessante no contexto científico, né? Brené Brown, uma pesquisadora norte-americana do Texas, ela coloca que caber é analisar e se encaixar, o que é completamente diferente da ideia de pertencimento. Pertencimento é eu existir com todas as minhas vulnerabilidades, com todas as minhas fraquezas, mas utilizando a vulnerabilidade como um gancho, como uma alavanca para me levar para um outro lugar, para um lugar de transformação, para um lugar melhor. E ela diz, há que se ter coragem para ser vulnerável, e a própria vulnerabilidade te traz uma coragem de refazer, de modificar, de estabelecer novas conexões para aquilo que você se sente vulnerável. E ela traz um elemento interessante, a vida é você numa arena, com uma arquibancada cheia de gente, sim, para te aplaudir, mas também para te julgar, para te criticar, mas eu tenho que selecionar de quem de fato as críticas me fazem sentido e que me ajudam a modificar as minhas fraquezas, né? Então, ressignificar isso, né? Ressignificar o que é a vulnerabilidade. Jaqueline, você citou Brené Brown. Eu gosto muito quando ela chama a atenção, né, nossa atenção, sobre a necessidade de sermos vulneráveis. Exige muita coragem, porque nós precisamos, de fato,
para lidar com toda essa arena, com todo esse contexto que a gente está inserido, organizar uma rede muito importante de apoio, né? E aí eu vou trazer uma experiência minha, que já madura, já estava com os 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, então o meu pequeno tinha na época, eu acho que uns 6 ou 7 anos, e naquele momento eu voltei a estudar, né? E foi um desafio, porque com filhos, com trabalho, com casa, eu voltei para um mestrado. Concluí o mestrado, lógico que a rede de apoio teve que entrar todinha, né? O marido foi muito importante nesse processo, então eu contei muito com ele. Quando eu terminei o mestrado, a minha filha, que já era uma adolescente, a minha mais velha, ela disse para mim assim: mãe, você não vai para o doutorado, né? Porque você precisa ficar mais com a gente, você não vai para o doutorado. Bom, naquele mesmo ano eu apliquei para o doutorado e entrei para o doutorado. Lógico que a gente teve que conversar muito, isso foi uma decisão, né, que eles puderam participar também. 4 anos depois, ela estava lá na minha banca, né, do doutorado, feliz, compartilhando comigo essa conquista. Feliz com o seu momento. Exatamente. Então, assim, lógico que não é simples, não é romântico, como você colocou, são cheios de desafios, mas a gente, ao trazer todo mundo para esse processo, a gente divide, né, essa responsabilidade com todo mundo. Sim. Tem 2 coisas na sua fala, né? A importância da organização de uma agenda própria, da mulher, da mãe, e a rede de apoio que se estabelece, né? A tua agenda para aquele momento, apesar de todos os seus outros pratos, era aplicar para o doutorado, porque aquilo era importante para você. Mas também cabia para aquele momento, fazia sentido para você naquele momento. Porque a gente também pode, entendo as nossas próprias agendas, aplicar para as coisas que nos façam sentido. Talvez para aquele momento para você não fosse todo mundo no prédio estava fazendo, por exemplo, aula de zumba. Bom, eu não quero fazer zumba. Todo mundo hoje precisa fazer meditação. Foram muitos fins de semana e muitos feriados que eu precisei me dedicar ao meu estudo e não à família. Então foram renúncias, foram muitas renúncias. Precisava estar lá e aquilo que você se propôs era uma coisa que precisava fazer sentido para você. Sim. Te trazer uma resposta, né, para as coisas que você desejava fazer. E a rede de apoio, ela tem a ver com a própria construção do ser humano, né? A gente, por natureza, é sociável. Social. A gente não sobrevive a um urso numa floresta se eu estiver sozinho. Mas se a gente estiver juntos, a gente tem muita chance de vencer o urso. Existem, se a gente for fazer essas pesquisas sobre quais são os países mais felizes do mundo, são os países que vivem no norte do globo. São os cubos de gelo da Islândia, da Finlândia. Por que esses países são felizes? Sim, eles têm uma divisão mais igualitária de renda, produto interno bruto, está tudo certo. Mas eles aprenderam culturalmente que, ao viver coletivamente, um ajudando o outro efetivamente, porque também, né, uma coletividade de fachada não serve, era possível sobreviver naquele monte de gelo. Então, é uma tendência natural. Então, a formação de uma rede de apoio, ela é fundamental. Só que precisa ser uma rede de apoio de qualidade. Eu não posso escolher qualquer pessoa para estar comigo naquele momento que eu preciso. Uma pessoa que tem um pensamento muito diverso do teu, no que diz respeito, por exemplo, à criação de um filho, pode ser uma pessoa que você ama e que te ama demais, pode não ser a pessoa mais apropriada para estar com você para aquele assunto.
Isso é muito importante, porque a gente acha que automaticamente a minha rede de apoio precisa ser estabelecida com os membros da minha família, e às vezes não é. Quantas mães solos a gente vê que não se une com a amiga do prédio, que também é mãe solo? Olha, hoje eu tenho o almoço pronto, traz a criança aqui para comer, hoje eu busco na escola. Então a rede de apoio, ela precisa estar alinhada com os nossos sentimentos, não só com as nossas necessidades. As pessoas são imbuídas do amor para ajudar, mas elas trazem elementos que são próprios e às vezes não são condizentes com aquele modo de se viver. Então, acho isso importante, né, de trazer a rede de apoio qualificado. Uhum. E uma coisa que eu discuti muito em família, né, para que isso ficasse, que todo mundo pudesse participar. Lógico que a minha ausência, em função da minha escolha de me dedicar naquele momento à minha vida acadêmica, poderia ser transformada em culpas, né? E aí a gente cai num outro lugar muito perigoso, que são das compensações, né? Da gente, em função daquilo que a gente carrega e dos nossos próprios julgamentos sobre a nossa falha, né? E vamos colocar bem entre aspas aqui, que a gente, diante de modelos, diante de representações externas, a gente pode estar falhando e a gente vai compensar isso. Por conta da culpa. Por conta da culpa. Né? Você comentou no início, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu gosto de uma outra frase sobre culpa. A culpa passa lá em casa, mas ela não fica para dormir. Então, sim, eu tenho as minhas culpas, eu sinto, eu experimento emoções dessa ordem, mas eu faço ela circular. Eu preciso me reorganizar, porque não dá para eu conviver com ela por um período muito prolongado, porque senão ela vai me paralisar. E eu entendo a culpa um pouco como um elemento que me pode ser favorável. Eu posso usá-la a meu favor. Em que sentido? Ela pode ser um sinalizador aqui dentro de que alguma coisa eu preciso fazer diferente. Então eu estou falando para o menino há 2 horas tomar banho, e já falei, e já repeti, e a coisa não acontece, e aí chega uma hora que eu perco a paciência. Aí vai o menino chorando pro banho, né? E a gente vai dormir com aquela culpa, puxa, por que eu perdi a paciência? Por que eu não soube lidar com maturidade naquela situação? Porque afinal de contas o adulto sou eu, né? Então, ela é a possibilidade de eu rever isso. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso retomar, então, essa situação? Então, eu vejo a culpa, inclusive, como um sinal de integridade do nosso sistema nervoso. Eu tenho crítica de que a maneira como eu procedi não foi apropriada. E esses sentimentos, né? Tanto a culpa, mas também o julgamento que a gente traz, eles podem ser molas propulsoras. Né? Eles podem ser oportunidades para a gente fazer diferente também. E isso tira desse lugar que nos paralisa. Como você fala, que a culpa não vai dormir com vocês. Exatamente. Né? Que pode ser, e aí sim é um lugar ruim que pode paralisar, pode conduzir para escolhas erradas, né? Pode compensar também por coisas que estão não de acordo com os valores que você tem como família, né? Tem um dado interessante, né, do IBGE, é uma informação de 2016, em que eles observaram que as mulheres gastam em média, investem em média mais de 70% de horas a mais no cuidado da casa, mas no cuidado de alguém da casa. Não fica muito em comparação aos homens, quando a gente compara com os homens. Então, impossível a gente não trazer para a gente a responsabilização pelo que
deu certo e o que deu errado, mas a gente sempre releva muito mais aquilo que não funcionou. Então a gente se sente responsável porque a criança caiu, tá todo mundo cuidando, mas ela caiu, na escola. ou ela tá com dificuldade na escola, ou aquele casaquinho que não foi no dia que ficou frio no meio da tarde e ela não previu isso. Ou porque ela ficou resfriada. Bom, tem coisas que são do incontrolável, né? E ainda assim a gente se sente culpada por conta daquilo que a gente não consegue dar conta. Até da mudança climática, da previsão do tempo, As variáveis que a gente não controla, né? Com certeza. E aí, de novo, vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Conta disso, E a culpa. Né? Tudo. Mas, Jaqueline, não são só momentos difíceis que a maternidade traz, né? Opa! Tem muita felicidade também no ser mãe, né? Você sabe que mesmo há 14 anos eu vindo buscá-lo na escola, eu ainda sinto a emoção do momento No encontro. E se emociona com isso. de revê-lo. Isso emociona. Que linda. Eu me vejo dirigindo ali para a escola, então planejando o horário de chegar e tudo, e parando o carro, mas é como se a frequência cardíaca até aumentasse um pouquinho. Esse é o momento de reencontrá-lo, de tê-lo de novo. Mas não é aquela coisa opressora, que quer proteger de tudo e não quer que nada aconteça e que é só meu. É natural, é uma paixão contínua, inesgotável, que se renova e que se renova mesmo todos os dias, apesar de todas as coisas que acontecem na nossa relação, porque não são flores o tempo todo. A gente discute, a gente briga ali, né, dentro do nosso contexto enquanto família. É difícil para ele, é difícil para mim, muitas coisas, mas a maternidade é um amor sem garantia nenhuma. A gente entra, a gente ama e a gente não sabe no que vai dar, com relação ao que o outro tem para nos oferecer de volta. Graças a Deus, na maior parte das vezes, dá tudo certo, né? Para a maioria das pessoas. Às vezes não, infelizmente. Mas não tem garantia nenhuma de que ele vai te amar de volta, na mesma intensidade e da maneira como você acha que você merece. Porque o quanto que a gente se dedica, a gente, puxa, quero na igualdade. Eu quero um retorno na mesma intensidade. Olha o cuidado que a gente precisa ter nesse momento. Estou encantada de te ouvir, Jaqueline, porque eu sei que você e o Vitor, né, são pais que sempre foram muito presentes para o filho de vocês, mas sempre preservaram esse lugar, né, do jovem, que é seu filho. E quando você fala que a gente não deve ocupar o espaço que é do filho, deixá-lo também viver a vida dele. Eu tenho já 2 filhos que estão na faculdade, né? Não estão no Brasil, então isso foi uma opção de família, foi bastante complexo também, né? Quando eu aos 18 anos, a minha filha foi embora, e meu filho, quando tinha 18 anos, também foi embora. Então, lidar com esse projeto que é deles, e reconhecer que eles têm uma outra trajetória e que eles vão viver uma vida que é deles, e me satisfazer nas conquistas deles. Isso também é um lugar muito importante para a mãe, né? De reconhecer que o filho tem o espaço dele. Você falou do ninho vazio, eu também estou nesse momento, né? Eu já tenho 2 que foram, eu tenho o último que se forma esse ano. E possivelmente não estará também ao meu lado. Então o ninho vai ficar bem vazio. Eu acho que agora eu estou vivendo o próximo desafio da maternidade, né? Me organizar para a vida que ele vai viver independente de mim.
Você disse assim, minha filha foi embora. Não foi embora, né? Tem ali aquele fiozinho ligando você a ela para sempre, até o seu último dia. A gente nunca deixa de ser mãe, mesmo na eventualidade de filhos não estarem aqui. Eu posso dizer para você que o elo nosso, mesmo à distância, está muito conectado. E às vezes até se reforça. Eu nem sei se estaria tão conectado se ela estivesse todos os dias ao meu lado, né? Fala a verdade. Sim, porque às vezes o pouco tempo ele é utilizado com muita qualidade. E vocês utilizam aquele tempo para a prática intensa do amor, do estar juntos, de saber o que aconteceu, como as coisas estão, né? De fato é uma coisa indissolúvel. Sim. É uma coisa que o tempo, a distância, as vidas, os projetos, né? Os projetos deles também. Permitir isso é muito sábio, né? De uma mãe permitir que o filho tenha o seu espaço, as suas escolhas, os seus projetos. Exato. E isso nos protege também. Eu acho que isso também cuida da gente mesmo, né? Porque a gente não se resume ao filho. A gente precisa ser a nossa prioridade. E a palavra prioridade é uma palavra que não admite plural. Não existem duas prioridades. Prioridade é o que vem primeiro, é o que precisa estar no topo daquilo que precisa ser feito. E eu preciso ser a minha prioridade, porque quando eu estou bem, eu consigo amar melhor. Eu consigo cuidar melhor. Eu consigo me realizar com o outro de uma maneira saudável, com qualidade. Então, acho que a coisa da prioridade nossa, né, é outro fator bastante importante. E Jaqueline, nesse relacionar-se com qualidade, entra a escola também, como uma possível rede de apoio, né? Sim. Escola é uma questão muito de identificação com os valores da família, Kátia. Eu gosto muito de dizer que o Vitor aqui não é uma matrícula. Se eu encontrar você na garagem, você sabe que eu sou a Jaqueline, que o meu filho é o Vitor, quem é o pai do meu filho, em que ano ele está. Eu e o Vitor escolhemos incluir a escola num contexto de relevância na educação do Vitor. A gente sempre fez muita questão de participar de todos os processos e projetos oferecidos pela escola e de uma maneira atuante, de uma maneira a reivindicar, de uma maneira a contribuir com coisas que a gente entendia que poderiam ser relevantes, não só do ponto de vista individual, mas para o coletivo. Então, para a gente, dia da família era o dia da família. Começa às 8, estavam 8 horas, a gente está lá, termina 1h01, a gente vai embora. Então, a gente se interessou muito pelo espaço onde ele, a gente sabia, passaria e passa a maior parte do tempo dele. Então, o núcleo social dele familiar é mas a escola, ela tem tanta relevância quanto. É onde ele está atuando a maior parte do tempo dele, se relacionando com os pares ou se relacionando com os superiores, né? Então, para a gente, sempre foi um espaço de muita contribuição e com possibilidade de atuação. A gente nunca se sentiu engessado pelas normativas da escola. E sempre que a gente quis e precisou, acionamos e fomos ouvidos e resolvemos da maneira que ficou bom para todo mundo. E como eu sempre testemunhei isso de vocês, né, da sua participação enquanto ele na educação infantil, por isso estamos aqui na educação infantil, né, sim, hoje, para relembrar esses tempos, né, também de criança pequena e como é importante
ter esse convívio, né, com os filhos, poder viver a vida dos filhos, poder viver as demandas que eles trazem também, né? Você falou da qualidade do tempo, né, Sim. com os filhos. E como é gostoso voltar aqui agora, ele já circulando em outro espaço da escola, porque faz muito tempo que eu não vejo uma tinta guache, ou que eu me familiarizo com esse espaço tão infantil e lúdico, exatamente, mas que foi uma trajetória de acompanhar os diversos espaços e que é muito gostoso e que é tão importante a gente estar em cada etapa vivida, vivendo intensamente aquele momento, sentindo, tendo as percepções daquele momento de cada fase da vida da criança, se interessando por aquele assunto, né, com aquele modo de ser cuidado, com aquele modo de aprender. É tudo muito, muito gostoso. É gostoso estar aqui hoje, quase que numa despedida. Porque ele agora no 2º ano, o ano que vem ele encerra a passagem dele por aqui. Então eu sei que todas as outras coisas que eu for fazendo a partir de agora é uma despedida. Eu não vou sentar em outro momento mais com você para a gente conversar sobre isso. Talvez a gente sente para conversar sobre outras coisas. Né? Talvez eu não volte mais numa sala como essa, né? Olha a vida da gente correndo, olha a história da gente. Quantas oportunidades que a vida também nos traz e que a gente pode vivê-las intensamente, plenos, né? Estando ali, sentindo, percebendo. Então, Jaqueline, para a gente ir caminhando para o fechamento e para a conclusão da nossa conversa, que foi deliciosa, vamos organizar então essas estratégias que a gente pudesse aqui orientar, né, de deixar para as mães, mulheres modernas, nesse contexto, né, tão complexo e tão bonito. Vamos deixar aí organizar algumas estratégias que a gente possa sintetizar, que a gente falou nesse nosso bate-papo. Sim, né? Quais dicas? Quase isso, exatamente. Então falamos de praticar a autocompaixão. Sim, que é diferente de autopiedade. Não é eu ter dó das minhas limitações, mas reconhecer quais são as minhas limitações e viver em paz com elas. De forma gentil, né? Cuidar generosa, de si de forma generosa, gentil. Ser generoso consigo, com as suas falhas e com as suas vulnerabilidades, né? Falamos de rede de apoio, né? Criar redes de apoio. E não tardar para estabelecê-las. Recrutar rapidamente, não se sentir invencível e capaz de dar conta de tudo sozinho, né? Viver isolado não vai dar certo. Falamos de prioridades, né? Estabelecer prioridades realistas. Ter uma agenda própria. O que verdadeiramente eu gosto e quero fazer para mim. Né, não seguindo padrões que já existem, né, fazer o que todo mundo faz, mas fazer o que de fato faz sentido para mim e para a minha vida. Você não usou a metáfora, mas eu acho que cabe até a gente fazer a metáfora do avião, das máscaras, que quando na despressurização caem, coloque em si primeiro, depois coloca em quem precisa de ajuda. Exatamente. Né? Cabe também para a maternidade, né? O autocuidado, né? Cabe também. Criar momentos de conexão com qualidade. Melhor 30 minutos de qualidade plena, intenso naquele momento, do que 2h30 com a cabeça preocupada no relatório que eu preciso apresentar para a empresa ou do supermercado que eu preciso fazer. E por último, o autocuidado. Fundamental, que está intimamente relacionado com autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não consigo estabelecer minhas prioridades. E isso é importante para uma vida plena e feliz e de uma maternidade estabelecida com leveza. Acho que leveza é uma palavra que a gente pode fechar com tudo isso. Maravilha.
Jaqueline, foi um prazer conversar com você. Foi de fato uma delícia. Reviver também a minha maternidade, né? Ter a oportunidade de ouvir um pouco mais da sua experiência conosco aqui na escola. Longa, né? Uma experiência de muitos anos conosco. Partilhar com você aqui desse desafio que todas nós vivemos, né? Nós estamos juntos nesse contexto moderno, contemporâneo, complexo. Eu desejo muito que as pessoas tenham a oportunidade de saborear o que a gente pôde preparar com carinho, né? Utilizar de alguma forma, qualquer palavra que faça sentido para alguém já vai ter valido muitíssimo a pena a gente estar aqui junto conversando sobre isso. Para mim foi uma alegria imensa. A sua generosidade, a sua abertura, a sua vulnerabilidade aqui conosco. Sim, hoje. Com certeza. Que a gente também vai exercitando isso na nossa vida, né? Obrigada a você também por nos acompanhar nessa conversa maravilhosa sobre a maternidade. E se você curtiu, compartilhe com seus amigos. E se você quiser outros assuntos, outras pautas, também diga aí para nós. A gente vai trazer mais conteúdo a cada novo encontro para contribuir com a formação de filhos, com a educação, que é algo que também nos encanta profundamente. Então, até o nosso próximo encontro. Até lá!